Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo de campo elétrico, vamos começar com uma revisão. A gente tem aqui uma carga Q1 e a gente já aprendeu que se esse Q1 for positivo, a gente já aprendeu que o campo elétrico que age aqui nesse ponto P, criado por aquela carga, é um campo elétrico E1, tá certo? A gente já aprendeu isso. Da mesma forma, se eu tiver aqui uma carga Q2, vamos pensar numa carga também positiva, tá joia? O campo elétrico que age no ponto P por causa da carga Q2 é esse E2 aqui. Se eu tiver uma carga Q3, vou até fazer de outra cor. Se eu tiver uma carga Q3, só que agora negativa, tá bom? Uma carga negativa, uma carga Q3, a gente já aprendeu que o campo elétrico que age nessa carga é dessa forma, né? É na direção da própria carga. Bom, o que vocês já conseguem ver aqui, depois que a gente já viu esse campo elétrico E3? Que à medida que eu vou colocando cargas, o campo elétrico resultante num determinado ponto, no caso esse ponto P, que eu marquei, é a resultante de todos os campos elétricos, tá bom? A gente vai fazer um exemplo com isso, mas antes de fazer o exemplo, vamos observar isso aqui, ó. Se você tiver duas cargas positivas, os campos elétricos vão fazer isso. Campo elétrico que vou chamar essa carga de 1 e essa aqui de 2. Campo elétrico que a carga 1 gera na carga 2 é assim. Campo elétrico que a carga 2 gera aqui na carga 1 é assim. A gente sabe que existe uma força de repulsão, né? Então, nesse ponto aqui, ó, a gente vai ver um campo que essa carga 1 gera, mais um campo que a carga 2 gera. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Se eu traçar todas as linhas de campo, eu vou observar que o comportamento é esse, ó. Eu vou observar que o comportamento é esse, tá vendo? São linhas de campo que mostram claramente a repulsão que existe entre as cargas. São linhas de campo que mostram claramente a repulsão que existe entre as cargas. De tal forma que o campo aqui no meio é nulo. Bom, de fato, olha só, o campo que a carga 1 gera é esse. Se você tiver no meio certinho, esses dois campos, né, e agora pensando no campo que a carga 2 gera, eles têm o mesmo módulo e acabam se anulando, tá certo? Se eu tiver cargas de sinais, se eu tiver cargas negativas, como que fica se eu tiver cargas negativas? Bom, o campo é nesse sentido, né? Assim, tá vendo? Da mesma forma. Você nota o quê? Que as linhas de campo, elas não se encontram, né? Elas não mostram interesse uma pela outra em momento algum, né? Diferente do que acontece quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa, é como se juntasse a fome com a vontade de comer. A carga positiva viria na direção da carga negativa, né? O campo gerado pela carga positiva é assim, para fora, né, da carga. O campo gerado pela carga negativa é para dentro. Então, essas linhas elas acabam se interagindo, né? Você vê que existe entre as linhas um interesse entre as cargas, né? Se você for pensar assim, como se as cargas tivessem uma interessada pela outra, né? Ou seja, os opostos eles acabam se atraindo aqui nesse caso. Tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo e o exemplo é assim, ó. Suponhamos que você tem aqui uma carga, aqui outra carga. Você quer saber, e aqui você tem outra carga. Quanto vale o campo elétrico? Vamos pensar aqui num quadrado. O próximo exemplo é assim: você tem aqui um quadrado e a gente quer saber o campo elétrico no centro do quadrado. Tá bom? Se a gente tem uma carga Q aqui, Q aqui,
Q aqui também, e aqui menos Q. Pronto, vamos supor que a gente tem menos Q aqui, menos Q nos vértices opostos, mais Q nesses vértices. O lado do quadrado vale 2, não, vale 1, tá bom? Eu quero saber o campo que age aqui no meio, tá bom? Isso que a gente vai fazer na próxima aula. Até logo, pessoal.